Senhores jurados, os senhores podem ficar com essas folhas para consulta oportuna caso queiram. Nós vamos abrir a instrução processual em plenário, passando, portanto, a inquirição das testemunhas. Nome completo do senhor? Claudemar da Silva Franjão. Sr. Claudemar, o senhor é parente do Frederico Gaia? Eu vi ele 3 vezes. E a vítima, Ebert? Não. Não é amigo íntimo, inimigo, também não? Eu só vi ele naquele dia que ele faleceu. Ok. Que ele levou o tiro. Muito bem. O senhor foi arrolado para ser ouvido aqui em plenário. O senhor tem que falar que é verdade, não pode mentir, sob pena de ser indagado do senhor jurado sobre o crime de falso testemunho. Nós vamos passar a palavra para o Ministério Público, assistência em seguida e depois os demais. Pois não. Senhor Meritíssimo, uma coisa, vou responder todas as palavras que o promotor me pediu para falar e o advogado. O devido o assistente ser parente da vítima, eu gostaria que não coisasse, que eu não estou aqui a favor de nem dele e nem do réu. E quero deixar uma coisa muito clara. Eu gostaria muito que fosse só o promotor e o advogado. Na realidade é o seguinte, o senhor é testemunha do processo, não é testemunha nem de um nem de outro. Exatamente. O senhor vai falar a respeito dos fatos. A lei não impede esse tipo de situação que o senhor está me pedindo. Mas então eu passo a palavra ao Ministério Público e se houver pergunta por parte da assistente de acusação, eu não tenho como negar. Bom dia, Sr. Claudemar. Bom dia. Sr. Claudemar, o senhor foi intimado para comparecer esse júri? Nesse júri, tentaram me localizar, só que eu fiquei um bom tempo afastado, que eu não queria se envolver mais com isso. Aí depois um fato aí que aconteceu, eu resolvi aguardar. Pois é, mas a minha pergunta é se o senhor foi intimado a comparecer. O oficial de justiça foi lá e encontrou o senhor? Hã? O oficial de justiça foi lá e encontrou o senhor? Não. Não? Eu tenho como explicar como foi que eu estou aqui agora. Pois não. Em 99 para 2000, eu tinha um problema com a lei. Aí eu nunca deixei de faltar às audiências quando eles me chamavam. E quando isso, eu também aproveitava e olhava também se tinha alguma coisa sobre o Frederico. Então eu estava sempre sabendo se tinha um julgamento ou alguma audiência. Aí eu estava sempre por dentro. Só por causa disso que eu fiquei sabendo que era hoje, no dia de 17 do mês 3, que eu fiquei sabendo e eu resolvi vir espontaneamente vontade. Ninguém, foi até uma surpresa para muitas pessoas que estão aqui presentes. Eu acho que nem eles. Mas o senhor ficou sabendo de que jeito? O senhor veio aqui no fórum? Não, que vocês têm um sistema, que eu não sei o nome, que fica bem aqui embaixo, que é um telefone que você pergunta pelo nome da pessoa e eles dão mais ou menos a base do que está acontecendo. Se o cara está com mandado de prisão, se ele está com se hoje, audiência, julgamento, o senhor está mais por dentro do que eu estou se tratando. Sei.
E o senhor veio aqui e olhou lá. Exatamente. E por que o senhor não compareceu ao cartório para ser intimado? Como eu te falei agora atrás, que eu estava sempre tentando me afastar. Eu tomei essa decisão há uma semana atrás, no mês. Né? Esse júri aqui, ele foi marcado com a data anterior a essa. O senhor ficou sabendo dele? Quando eu fiquei sabendo, só que eu não lembro a data, mas que eu lembro que tinha uma data do pagamento, só que foi adiado. Foi adiado. Porque que muitas pessoas não têm noção, eu não tenho muitas leituras. Quando eu preciso de alguma pergunta, de um favor aqui, eu pedia para os outros, eu tirava a pessoa falava e eu falava, então, tá bom. Valdemar, você disse agora mesmo que teve um problema com a justiça. Tive. Que problema foi esse? Artigo 213 na época. Estupro. Mas não, eu acho que não vem ao bem. Eu acho que tudo vem ao caso. Então o quê? Vai. Então, o problema que o senhor teve foi o quê? Foi estupro. 213. O senhor foi julgado? Que eu saiba não, mas eu vim em todas as audiências quando o juiz me solicitava, eu estava presente. O senhor não sabe se foi julgado? Exatamente. O senhor se sentiu injustiçado com essa denúncia? Deixa eu te falar uma coisa. Se você que perder amizades, confianças de parentes, de famílias, da parte minha, não estou nem tanto falando da parte das pessoas. E isso para mim, não sei, mas se for um bom castigo foi que até hoje eu tenho tia que não conversa comigo por devido a isso. Então o senhor tomou a lição. Pois é. Então vamos voltar ao processo. Valdemar, o senhor foi ouvido aqui nesse processo 2 vezes. Ok. Certo? Por exemplo. O senhor se recorda o que disse? Se recorda? Muito bem. Por 2 vezes. Lá na polícia e em juízo, aqui na frente do promotor, do juiz, do advogado. O senhor se recorda? De muitas coisas, sim, que o fato tem mais de... Não, eu estou perguntando, é só o senhor escrever para me responder e depois o senhor conta. O senhor se recorda? Muitas coisas, sim. Então, tá certo. O senhor, nessa oportunidade, o senhor foi compromissado a dizer a verdade sobre pena dos crimes de falso testemunho. O senhor sabe o que é isso? O que significa isso? Qual a importância desse compromisso? Se falar mentiras, falar mentiras não me prejudicaria. E você sabe qual é a pena? Eu não tenho muita noção, mas eu sei que tem uma pena. E eu informo para o senhor. É de reclusão de até 5 anos. Okay. Pois bem, o senhor contou uma história lá na polícia e contou a mesma história em juízo. Contou a mesma história. Okay. E chegou aqui hoje de surpresa, porque ficou sabendo do processo. Pois bem, Sr. Valdemar, o senhor disse que não conhecia nem o Frederico e nem o Herbert. Exatamente. E aquele dia é distante, há mais de 16 anos. Você se recorda onde você estava e qual era o horário? Agora, eu vou falar.
Eu não lembro o mês e nem o ano. O ano parece que foi em 95 ou 97, negócio assim. Eu estava na boate Traffic, próximo aqui do Setor Bueno, né, se não me engano. Às 3, 2 horas da manhã, eu veio um jovem, eu pensando que era um cliente, eu fui até próximo para ver se eu recebia alguma coisa. Eu vendo que não era meu cliente, vi ele com uma coisa, pegando alguma coisa, eu já deduzi, isso é uma arma. E ele voltou imediatamente para a porta da boate. Seguidamente, O que ele fez lá na porta da boate? ficou sentado numa muretinha que era tipo umas janelas, que eram 4 janelas, que era tipo um modelo, assim, para visão, assim, da boate. Ele ficou lá em termos de uns 10, 13 minutos, mais ou menos. E aí? E aí deu um tumulto, começou a sair o pessoal, o fluxo de gente começou a sair, deu um tumulto enorme. E quando a fé, do ângulo que eu estava, eu não dava para ver direito, mas tinha uma caminhonete branca e de repente deu um estralo. Tá, aí tudo bem. Quando a fé, eu vi o réu que hoje, que eu sei que o nome dele é Frederico, correndo com uma arma e andando pro lado do carro. Depois disso, no outro dia, um colega meu... Um minutinho. Eu tinha pedido já para todo mundo verificar essa questão do celular aí. Vamos todos, por favor. Um colega... O senhor pode desligar o celular, fazendo um favor? Eu acho que eu não preciso chamar a atenção de mais ninguém aqui dentro mais, né? Desculpa, viu? Tá. Pegou de surpresa. Tá, e que não pegue mais, tá ok? Se eu morava no posto, ligar a gasolina e fazer um bico lá, no posto de gasolina. E aí uma peça de uma moto de um dos colegas de trabalho lá se quebrou. Aí ele foi me pediu para eu ir lá no CTP para eu comprar a peça para ele. E para eu fazer o caminho, eu tinha que passar bem na porta do Hugo. Certo? E aí, até hoje, eu lembro a cor e o carro que era o carro da uma suposta vítima. Que era um Corsa vermelho. E eu vi aquilo e via um pessoal chorando, tudo ali. E eu lembrei do Corsa e falei, provavelmente é aquele Corsa da boate. Cheguei perguntando. Aí eu me dispus a ajudar. Aí eu perguntei assim, esse carro aqui, é aquele é o da boate? É. Eu falei assim, vocês são parentes daquele rapaz que levou o tiro? Aí que tudo que começou. Foi desse que eles entrou em contato comigo. Sei. O senhor ficou sabendo que a mãe do Frederico era delegada de polícia? Fiquei sabendo e eu fiquei temendo, não tanto ele, mas ela. Temia ela.
O senhor chegou a ser perseguido pela polícia? Um fato que aconteceu, que eu não sei se foi a mão dele, não sei o que aconteceu. Parece que eles têm um parente que trabalha na polícia. Digamos que ela, uns 4 policiais da delegacia me cercou e me moeu no cacete e depois falou assim: você quer ter testemunha do Frei Ederico, do Herbert, né, do final, e ao primo do Frei Ederico trabalha com nós. Aí depois disso... E por que o senhor não falou isso para o delegado que estava investigando esse fato? Depois que aconteceu isso, eu fui começando a afastar de todo mundo. O senhor depois, muito tempo depois, o senhor foi ouvido na polícia, aqui no juiz. Por que o senhor não falou isso para o juiz? Não. Quando o fato meu, que aconteceu comigo, foi de 99 para 2000. Entendeu? Então Então essa é a primeira vez que o senhor está falando isso. Porque se coloca o senhor no meu devido lugar, uma coisa, você já não pensou se o senhor for uma pessoa que seja eu e essa plateia fosse todo policial e fosse parente dele? Sei. Então o senhor ficou com ele. O senhor buscou proteção aonde? Como assim, proteção? O senhor disse que se afastou para se proteger, presumo. O senhor buscou proteção de alguém? No fato, uma coisa até engraçada. Se você falar que eu cheguei próximo das pessoas, eu tive contatos com as pessoas envolvidas. Só que eu não ficava muito aberrando muito, mas eu tive contato com as pessoas envolvidas no processo. Tá certo? Ô, Leonardo, lá no dia, tinha algumas pessoas que estavam, inclusive, mais próximas do fato que você. Você se recorda? Na época tinha mais ou menos uns 5 vigiadores de carro lá na porta. O espaço era grande, então nós todos se dividíamos. Um que tinha um apelido de Caoi, que eu não sei o nome dele. Tinha um que tinha um apelido de Joãozinho. E tinha o seu Zé. E tinha o Edmar. Você conversou com alguma dessas pessoas a respeito desse fato? Quem que viu? Porque o senhor, primeiramente, o senhor falou que viu. Falou na polícia e falou no juiz. Hoje o senhor está falando que viu o tumulto e depois escutou o tiro. A pergunta é, o senhor sabe quem que viu? Quem falou para o senhor que viu? O Edmar falou para o senhor que viu? Não. Todo mundo estava em volta ali, deu para ver quase tudo. Todo mundo. Então as pessoas que estavam lá viram. Todo mundo. E o senhor viu a cena, completamente tudo eu vi. E eu não tudo. E correção de uma coisa, que eu vou deixar uma coisa bem clara. O senhor falou assim, de falso testemunho, certo? O senhor está consciente de uma coisa. Quando um de menor comete um delito, o que acontece? Quando ele inteira 18 anos, ele tem a como é que é o senhor juiz? Tem a pena... O senhor tem que falar que eu não posso. Falar, não. Tem a pena prescrita, né? Mas, se mal me engano.
E aí? Então, eu admito perante a sociedade, perante o senhor, perante a lei, que por causa das vantagens podia me vir depois, eu vou te dar o corretivo agora que o senhor está tanto pedindo. Coloca o senhor, mais uma questão. Eu morava completamente... É só para te orientar, porque o senhor falou uma coisa na polícia e falou a mesma coisa no juízo. Se o senhor falar outra coisa aqui, eu o senhor está mentindo aqui. Estou consciente do que eu estou tentando te explicar, que o senhor vai ouvir agora a resposta que o senhor tanto quer. Certo? Coloca uma coisa. O senhor, coloque eu no devido, no meu lugar. Eu não tinha completamente apoio de ninguém, só tinha apoio do dono do posto, certo? Eu não tinha ajuda completamente de ninguém se não fosse a parte do posto, do dono. E eu vivia numa situação completamente de mendigo. Aí o senhor coloca o senhor como você fosse de menor e você teria força de aproveitar de alguma coisa ou não. Isso que é a resposta. Então, estou dizendo o que o senhor está querendo dizer. Eu aumentei alguma coisa, peço perdão a toda a sociedade. Por causa disso que eu estou aqui, por devido a um fato. Há 4 anos atrás, eu sofri um acidente gravíssimo. Quem se for médico aqui vai ver que eu tenho 2 próteses nas pernas. Eu poderia muito bem pedir ajuda a algum deles ou a algum parente dele. Eu fiquei pedindo esmola de cadeira de roda por completamente 1 ano e meio, agora que eu estou me recuperando, para pagar os meus aluguel. Então, você queria saber, eu falei um pouco a mais para ter vantagem por devido eu achar que deveria alguma coisa. Hoje, eu tenho consciência de falar alguma coisa e eu serei penalizado. E o que é que o senhor falou a mais? Que eu vi o Frei Frederico agredindo o Herbert. O senhor falou isso que dia, o senhor lembra? No dia do juiz e no dia foi no dia do delegado. Entendi. O senhor se recorda qual era o carro que o Frederico conduzia naquele dia? Se mal me engano, era um carro escuro, grande e, se mal me engano, era um Santana. Santana. Se mal me engano. Uhum. O senhor escutou no momento em que eles diziam? Eu estava, mais ou menos, numa base de uns 70, 60 metros deles. 60, 70? 60, 70 metros. Do local onde eu estava. O senhor sabe por que eles discutiram lá? Eu não sei por detalhes. Só me espera uma pouco. Posso falar? Eu não sei por detalhes. Só sei que eu fiquei sabendo depois do fato que o Frederico tinha levado um tapa e deu a explosão, no caso.
O senhor ficou sabendo disso através de quem? Quem contou isso, senhor? Edmar, o segurança. Edmar foi ouvido aqui e disse que isso não aconteceu. Seguinte, não só eu, como Edmar. O senhor acabou de falar que não conversou com o Edmar a respeito disso. Não, na época no tumulto, nós comentou ali na hora. Depois disso, eu não vejo mais o Edmar, tem mais de 17 anos, não vejo mais nenhum dos vigiadores de carro. Então, inclusive, só vejo um. Então o senhor volta atrás e está falando que realmente o senhor conversou com alguém. Mas não em termos de o que viu e o que não viu. Mas o senhor falou que o Edmar falou que o senhor não teve um tapa? Não. Excelência, só te fazer a pergunta para você prestar atenção. Quando você, ali no fato, todo mundo Deixa eu só falar uma coisa para o senhor. O senhor tem que responder de uma maneira harmônica e decente para o promotor, como ele também tem que respeitar o senhor, tá? Então, pode continuar. Ali no... Também... Espera ele falar. Pode falar. Ali na hora, todo mundo comentou ali na hora. Depois disso, ninguém mais ficou... Então lá na hora você ouviu o comentário. Com comentário que teve um tapa, por causa disso que E esse comentário quem falou para o senhor foi o Edmar. Edmar, o Caô e todo mundo estava lá. Tá certo. O resto não tem um... Ô, Marcos, Pode falar. quando o Hertz levou o tiro, o senhor encostou nele? Não, mas cheguei próximo. Chegou próximo? Uhum. Todo mundo, como fala, os curiosos. Ele estava falando alguma coisa? Como foi muito tempo, eu não se recordo. O Frederico estava sozinho ou estava com mais alguém, você sabe? Na hora lá, eu só vi ele saindo do carro e voltando pro carro sozinho. Que eu me recordo só isso. Eu vi eles voltando e saindo sozinho. Você disse que viu a vítima lá, curiosidade, então você foi lá dar uma olhada nela. Olhar. Exatamente. O senhor viu se ela estava armada? Não. Ela não viu ou não estava? Não vi que ele estava armado. Lá estava claro ou estava escuro? Como lá a boate era cheia de iluminação, lá era consideravelmente claro. Claro, né? Seu Marco, aqui nos autos do processo, não sei se o senhor
tem ciência disso, tem conhecimento disso. Tem algumas reportagens no jornal apresentadas pela defesa do Frederico, que chamando inclusive você de maníaco do Parque Flamboyante, do Parque Mutirão. Do Parque Mutirão. Então, o senhor sabe disso? Se eu estou consciente, mas eu tenho uma coisa para falar para todo mundo, para a sociedade. Se todo homem, preste bem atenção para mim, vocês que estão na plateia, se todo homem, se tiver um pouco de vergonha que eu tive com as decepções que eu tive, que eu levei, se da minha família, essa vergonha que eu passei, eu levanto a minha cabeça hoje e falo com todo orgulho, eu sou um homem decente. E o que eu passei, eu não quero dar mais vergonha para nenhum dos meus parentes. Pois é, mas a pergunta... Então isso para mim... A pergunta não é só se o senhor tem ciência que eu ia fazer uma pergunta. Não, mas sobre... O senhor sabe por que a defesa queria desmoralizar o senhor? Não, mas para mim hoje, isso é revelante, não vou ligar, porque hoje eu tenho consciência que pode puxar os autos, que se eu tenho algum, pelo menos uma blitz, se eu levei, ou de um tapa em alguém, eu tenho um caráter hoje, posso ficar tranquilamente. Para mim, se ele falou alguma coisa, deixa eu falar. Voltando ao fato, senhor Clóvis, o senhor disse que o Frederico pegou a arma no carro e ficou sentado lá na... Exatamente. O senhor viu a hora que ele se levantou? É o que eu estou te falando, em termos de pelo tumulto ali, foi exatamente na hora do tumulto. De 10... Você não viu ele levantando e indo lá? Não, você não viu? Não. De 10 a 15 minutos do momento, do fato do momento. O senhor disse que o Frederico estava sozinho. Você viu que ele estava sozinho. E a Rita estava com alguém? Estava... Eu lembro que ele estava com a moça que eu encontrei de frente ao Hugo. E depois que eu fiquei sabendo que ela era a esposa da vítima. Pois é, mas essa moça o senhor viu lá no momento do tiro ou viu depois? Eu vi lá no... No momento que o tiro aconteceu? É? Exatamente. Ela estava nervosa, chorando? Chorando, desesperada. Foi a hora que eu me comovei e fui dar o ato de cidadão que deu, que foi testemunho. Valdemar, você disse que esteve aqui para saber notícias desse processo. Do outro lado, o senhor disse que o processo que corre contra o senhor não tem informação. Esse processo aqui é mais importante do senhor do que o seu? Senhor, eu vou te dizer uma coisa. Se for para eu
se for preciso de eu sair daqui algemado por devido ao meu processo, eu vou sair. Se for preciso de eu sair pelaquela porta e para casa, eu vou sair. É que a pergunta que o senhor quer falar, igualzinho eu estou falando. Eu hoje, a única vergonha que eu passei pela minha família foi aquela. E eu não quero passar mais nunca na minha família. O senhor já fez algum tratamento de problema mental? Por devido ao meu problema de saúde, até hoje, eu tomo remédio. Remédio controlado? Exatamente. O senhor já teve envolvimento em droga? Graças a Deus, eu nunca tive esse desgosto. E nem quero. O senhor já foi preso pela mãe do Frederico, quando era menor? Não. Consta aqui no processo que o senhor falou, não para mim, mas para a juíza, que quando era menor já foi preso. Mas nunca pela mãe do abusado. Ele já foi preso por vadiagem junto com a torcida organizada do Goiás. Exatamente. Não é ele, não. Firma esse, né? O estatuto apenas requer que, após essa oitiva, a testemunha fique detida para que os jurados observem a possibilidade de que possa testemunhar. Porque eu, depois de todo o depoimento, eu manifesto a respeito disso. Defesa tem pergunta? Posso ficar próximo para ficar mais fácil? Pode, doutor, mas você só tem que virar o microfone aí, tá? Mas pode ficar, senhor. O Claudemar? Pode falar. Eu tenho que chegar aí, né, daqui, você pode ver? Nossa, tranquilamente. Bom dia, senhor Claudemar. Senhor Claudemar, o senhor compareceu, prestou depoimento na delegacia e depois o senhor prestou depoimento também em juízo. Corretamente. Certo? E hoje, aqui o senhor está também prestando esse depoimento. E o senhor foi arrolado pela acusação. O senhor se recorda disso? Como assim? O senhor foi testemunha indicada pelo Ministério Público. Eu pergunto, o senhor, quando prestando depoimento em juízo, o senhor disse o seguinte, que no dia lá na delegacia, o depoente disse que pediu o telefone do advogado da família da vítima. E depois estava sem saber notícia. Ligou para o advogado e ele lhe disse que tinha uma audiência hoje e era para o depoente comparecer. Dizendo o depoente que está prestando um favor para a vítima. E depois disso não quer saber mais de testemunhar ninguém. O senhor, eu pergunto aqui no plenário, o senhor entrou em contato com o advogado e com o familiar da vítima? Aí é o que está em resposta. É até bom que a senhora tenha tocado nisso. Eu passei um mês e pouco na fazenda. Fazenda da família, dos filhos dele. Eu tive... Depois do senhor ter prestado depoimento, o senhor passou dias na fazenda da família da vítima? Não. Assim, quando eu depois aqui, ele foi na primeira vez, foi para a fazenda. Onde é essa fazenda? Fica no município de
Porteirão, se não me engano. Neste estado de Goiás? No estado de Goiás. Eu pergunto mais para o senhor. O senhor teve algum contato pessoal? Quem que levou o senhor para essa fazenda? Eu lembro que era um rapaz que, se eu ver ele aqui no plenário, eu reconheci. Eu só não lembro o nome dele. O senhor teve contato com algum familiar da vítima? Várias vezes. Várias vezes? Por que o senhor teve esse contato com ele? Como eu, perante-me, eu expliquei para o promotor que na minha situação que eu vivia era de, digamos, de medindo. Como eu deixando claro que, pô, coloca assim, você passando uma necessidade, você ter alguma vantagem para passar necessidade, para tirar eu daquela situação crítica. E eu pergunto aqui em plenário, perante os senhores jurados, perante o Ministério Público, que arrolou você para ser testemunha. O senhor recebeu alguma vantagem de familiares? Quando eu estava na cidade de Tubiara, eu até lembro o local, eu ganhei uma máquina de pressão de lavar carro. Quem comprou a máquina foi lá junto comigo, foi o rapaz que está ali do outro lado. Quem que é esse rapaz? O Hugo. Quem que é o Hugo? Você conhece o Hugo? O Hugo é filho dele, da vítima. O senhor pode apontar aqui quem é o Hugo, por favor? O rapaz que está a São Segundo. Esse é o senhor Hugo. E qual outro familiar da vítima que teve contato com o senhor? A Bruna. Ela está se a Roberta. Elas estão aqui presentes? Eu creio que sim. Aquela Roberta, né? Aquela lá. Exatamente. O senhor teve contato com ela? Várias vezes. O que consistia nesse contato? O que era esse contato? Que vantagem que você tem se você que anda completamente precisando de ajuda, se você... Vamos pôr a senhora, como eu expliquei para ele não quis me dar em detalhe, que o juiz até chamou a atenção minha e dele. Colocar a senhora como fosse uma pessoa pobre, lascada, se alguém chegar em você e ficar te adulando. O que a senhora faz? E eles atuaram em que sentido? Teve alguma vantagem para o senhor? Alguma vantagem econômica, além da ida para Porteirão, como o senhor disse? Quando eu estava apertado, precisando de uma coisa, ou eu ia na casa deles, ou eles faziam depósito na minha conta bancária, que eu tinha uma poupança. Ainda até hoje eu tenho ela. Que a última vez, quem fez foi o Bruno. Que está presente do lado de cá. Aonde está o Bruno aqui? Pode se manifestar aqui, viu, no plenário. Eu já falei uma vez, por favor. Correto. E eu pergunto para ele por que o senhor recebeu essas vantagens? Para que o senhor recebeu essas vantagens? É o que eu estou falando. Você já viu como que você engorda galinha para abate? Mas não é jogando milho? E ele estava me tratando bem para, no dia de hoje, fazer isso. Mas esse... Pode perguntar. Bom dia. Especificamente, então, senhor Claudemar, na época do fato, o senhor se recorda, né? Alguém da família da vítima pediu para o senhor testemunhar contra o Frederico para mentir? Alguém? E fala quem? No dia que, 3 dias após ao fato, 3, 4, como faz uma semana, o Bruno foi lá de carro, Santana, cor bege, sim, me procurar. Que eu teria que ajudar eles, que futuramente eles poderiam me fazer algo por mim. Aí o senhor mesmo não vendo nada, o senhor falou que viu. Exatamente.
Inclusive, uma das ajudas, que não foi só a bomba, foi meu tratamento de dente dentário que eu ganhei. Foi a única coisa, de vez em quando eu precisava. E quem fez esse tratamento? A mãe da vítima que está presente do meu lado. Então, não estou querendo olhar, que é para mim que hoje o senhor promotor não me deu oportunidade. Eu estou aqui, como eu expliquei, estou aqui por espontânea vontade, nem as partes, eu me afastei. Eu estou vendo Frederico a terceira vez. Então, seu Valdemar, Terceira. Eu pergunto para o senhor, então, esse depoimento que o senhor prestou na delegacia e, posteriormente, o senhor prestou esse depoimento em juízo, então foi uma inverdade, não era verdadeiro. Até o momento que ele sentar na janela, tudo, Isso o senhor viu. Mas o senhor não viu. Na hora que ele saiu correndo, eu vi. Até aí vai do fato. Eu não vi o devido a uma caminhonete branca que estava do lado, completamente na entrada. Porque no depoimento o senhor disse que o Frederico já partiu para cima da vítima, atacou a vítima. Isso é verdade? Eu estou falando. O devido ao tumulto, eu não tinha como ver que naquela hora que aconteceu o disparo, a boate na época, era a boate mais badalada de Goiânia. Então, toda hora saía fluxo de gente muito grande. Então, por devido a isso, quem poderia ter visto mais próximo, mesmo de perto, foi os seguranças, ou então, provavelmente, o rapaz da caminhonete que estava lá. Finalizando, então o senhor não viu Frederico agredindo o senhor Herbert? Não. Esse depoimento que o senhor prestou na delegacia e prestou também em juízo foi orientado por alguém? Como eu estou te falando. Cláudia, Mar, prazer, meu nome é Bruno. Seja... Quem é Bruno? Você pode repetir? O que o Bruno falou para você? Ele chegou falando assim, ó, me ajude, futuramente eu posso te ajudar. Então, resumindo, você recebeu um tratamento dentário? Uma bomba. Quando eu estava apertado para pagar aluguel, alguma coisa, eu ia lá nesse corrido. E lá, você ficou algum tempo lá em Porteirão, como o senhor está dizendo, nessa família? Mais ou menos 1 mês, 2 meses. Então lá o senhor estava mantido pela família da vítima quando o senhor estava lá? Uhum. Tem mais umas. Só um minutinho aqui, porque deu um problema no computador, não está gravando por enquanto aqui. Tecnologia é bom, mas chega um momento que também atrapalha a gente, né?
Mas é assim, um carro vai sair, várias vezes.
Está sendo solucionada a questão lá do DRS. Eu ia fazer o intervalo um pouco para frente, vou antecipar agora, para que os jurados então possam se dirigir lá para o fundo e voltaremos em 10 minutos, ok? Deixa eu ver. Do jurado? Não, do jurado. Eu gostaria de ficar sabendo. Não, foi reprodução da gravação. Não, eu sou Não, eu posso fazer uma coisa da gravação, tá? os intervalos.
Essa aqui nem existe. Não, eu fiz só pra casa da decisão. A gente não pode Nossa sala aí. E ela acessou lá, ficou na frente, habilitada, mas orientaciada. Tem. Uma hora e 45 a publicação. Isso, seria bom assim, Cada 1 hora e 45 começa o mesmo. Deixa eu te falar, Semana Nacional. É isso. Lembra?
testemunha foi ouvida 30 vezes, eu também não posso, como é que você pausou? Se eu começar com a testemunha, eu já sabia de novo. Ela então, aí posta que eu fiz aí não perde. Porque salvou. Não tem problema colocar o mesmo nome. Às vezes você colocar e fala, não, essa testemunha já foi dá esse nome. Não sei. Nós vamos recomeçar os trabalhos. Vamos sentando, vamos recomeçar. Nós vamos dar continuidade então à inquirição da testemunha, conforme estava sendo ouvida. Eu só solicito que a defensora faça a última pergunta que foi feita aquela hora. Por favor, repita. Estou problemado. Eu gostaria de saber do senhor. O senhor disse que teve uma época na fazenda dos familiares, o senhor é. E quando o senhor esteve lá, o senhor, alguém disse que o senhor, empregado, essas pessoas, como que era o senhor é? Ele é uma pessoa equilibrada, serena, o senhor ouviu alguém falar alguma coisa sobre o senhor é? Pai, eu foi um peão lá, um peão da fazenda do primo deles, falou que parece que o Everest me levou uma facada, parece um outro rapaz lá, não sei o motivo, falou que ele levou uma facada. E por que o senhor falou? Não. Só isso. Eu estou perguntando porque a companheira do seu Everest, ela narrou que ele foi esfaqueado por um empregado. A última pergunta que eu faço, e como é que era o senhor Everest? Ele era, o senhor viu lá, no momento que fala, o senhor viu cair. E ele era uma pessoa pequena, magra, como ele era? Coloca aquele rapaz que está lá no canto, lá, de camisa de
escura, do tamanho dele, pelo menos umas 2 vezes mais forte que ele. Umas 2 vezes mais forte do que aquele senhor lá na porta. Exatamente. Assim. Muito obrigado, senhor. Com relação ao senhor Frederico, o senhor lembra como é que ele era também fisicamente? Eu posso olhar para ele hoje? O senhor pode olhar, sim. Era mais magro que ele hoje. Bem mais magro que era hoje. Ele era bem mais magro. Obrigado. Algum jurado tem pergunta? Não? Está dispensado. Próxima testemunha. Pode dizer.